Senhoras e senhores, bom dia. Daremos início à 50ª sessão solene do Conselho Universitário, conjunta com a 417ª sessão solene do Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, convocada com o fim específico de proceder à outorga do título de doutor honoris causa a Hermínio Belo de Carvalho, Nelly Beatriz de Carolis, Virgínia Maria de Niemeyer Porto Carreiro e Vidal Haddad Júnior. Gostaríamos de registrar as seguintes presenças: o segundo-tenente R2 de Cavalaria Capela e a historiadora Ellen Cristiane Guida Vasconcelos, juntamente com o Grupo Histórico Libertadores de Montese e o Clube de Veículos Militares Antigos do Rio de Janeiro. Da mesma forma, o presidente nato da Academia Brasileira de Medicina Militar, Almirante Médico Manuel Moreira. Da deputada estadual, presidente da Comissão da Saúde da Mulher, enfermeira Rejane. A presidente do Conselho Federal de Museologia, senhora Rita de Cássia de Matos. A diretora adjunta da Faculdade Bezerra de Araújo, senhora Lucelena Correia Lourenço. A presidente da Academia Brasileira de História da Enfermagem, senhora Almerinda Moreira. Por fim, do diretor adjunto da Escola de Enfermagem Ana Nery da UFRJ, senhor Alexandre Barbosa de Oliveira. Agradecemos também aos demais presentes. O título de doutor honoris causa é concedido a pessoas que destacaram-se em sua área, atingindo um nível de reconhecimento profissional e de significância de feitos a ponto de ser considerado doutor em sua área de atuação. Convidamos para compor a mesa e presidir a solenidade o magnífico reitor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, professor Ricardo Silva Cardoso. Convidamos a cantora Áurea Martins e o professor Luiz Otávio Braga para, em comissão, conduzirem ao palco o homenageado Hermínio Belo de Carvalho. Convidamos as professoras Teresa Scheiner e Helena Uzeda para, em comissão, conduzirem ao palco a homenageada Nelly Beatriz de Carolis.
Convidamos os professores Fernando Porto e Margarida Bernardes para, em comissão, conduzirem, representando a enfermeira e capitão do Exército Brasileiro Virgínia de Niemeyer Porto Carreiro, Deise de Niemeyer Porto Carreiro. Convidamos os professores Antônio Dacre e Carlos José Martins para, em comissão, conduzirem ao palco o homenageado Vidal Haddad Júnior. O homenageado Hermínio Belo de Carvalho é poeta, compositor e produtor musical. Atuou também como cronista, radialista e homem de televisão. Teve parceiros como Cartola, Pixinguinha, Paulinho da Viola, Baden Powell. A homenageada, a professora Nelly Beatriz de Carolis, é licenciada em Museologia pela Universidade do Museu Social Argentino, conservadora superior de museus pela Escola Superior de Conservadores de Museus da República Argentina, licenciada em Ciências Antropológicas pela Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires. A homenageada, enfermeira e capitão do Exército Virgínia Maria de Niemeyer Porto Carreiro é bacharel em Ciências e Letras pelo Colégio Pedro II. Possui curso de enfermaria samaritana pela Escola da Cruz Vermelha Brasileira e de prática de laboratório pelo Hospital São Sebastião. Homenageado o professor Vidal Haddad Júnior, possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em Dermatologia, ambos pela Universidade Federal de São Paulo. Para a abertura da sessão, passamos a palavra ao magnífico reitor da Unirio, professor Ricardo Silva Cardoso. Bom dia a todos. Declaro aberta essa sessão solene dos Conselhos Superiores. Hoje é um dia muito especial, porque teremos a honra de fazer a entrega de títulos doutoris causa a quatro renomadas pessoas que merecem a nossa homenagem. São elas: o poeta e escritor Hermínio, a museóloga Nelly, a enfermeira e capitão Virgínia e o professor médico Vidal. Sejam muito bem-vindos na nossa universidade. Parabéns a todos vocês. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharem a execução do hino nacional.
santa pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, quadro do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és gente, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente nesse esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras no Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas ergues da justiça clava forte, terás que o vinho teu não foge à lua, entende que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vivas tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Solicitamos que o professor Luiz Otávio Braga se dirija ao púlpito e faça sua saudação ao poeta e escritor Hermínio Belo de Carvalho. Bom dia a todos. Magnífico reitor, os homenageados de hoje, todos, os colegas aqui presentes, professores, servidores, representação estudantil, colegas da Zuni Rio, da Aduni Rio, meu diretor da Escola de Música, Sérgio Barnetier, decana do Centro de Letras e Arte, professora Carol Gobernikov. Obrigado a todos pela presença. Na verdade, eu serei breve, porque, na verdade, eu escrevi muito, e que é pouco para falar de uma pessoa da grandeza, do tamanho do Hermínio Belo de Carvalho. Eu acho que esta é uma daquelas oportunidades raras em que se faz justiça, se reconhece dentro desse estamento
o valor de uma pessoa que lutou a vida inteira, que dedicou a vida inteira à cultura popular. Notadamente, a música popular urbana que é feita no Brasil. O Hermínio, ele tem uma trajetória enorme como radialista, como jornalista, como escritor. São mais de 25 livros escritos por ele. Poeta, letrista, parceiro de Pixinguinha, Cartola, Chico Buarque de Holanda, projetou no cenário da música popular nomes expressivos desse segmento da cultura popular brasileira. Foi diretor do Departamento de Música Popular da gloriosa Funarte. Implementou projetos que levaram a cultura popular a todo este país, de maneira que o povo pudesse desses eventos participar. Então, é um homem de uma grandeza imensa. Através dele, por exemplo, nós temos até hoje, já há 15 anos, um evento de extensão chamado Escola Portátil de Música, que reúne aos sábados aqui, no campus da URCA, no 456, no Centro de Letras e Artes da Unirio, semestralmente, cerca de 500 pessoas, anualmente, 1.000 pessoas, fora o público que vai assistir às apresentações musicais. Quer dizer, é um projeto que foi engendrado por ele lá na década de 80 e que eu tive a felicidade de trazer para a Unirio, ali por volta de 2004, 2005. E está instituído até hoje e tratado com zelo e carinho por todos os diretores que lá passaram depois de mim e pelos decanos do centro também. Então, é um homem de uma grandeza imensa e a gente ainda fica muito a dever ao nosso homenageado de hoje, o poeta Hermínio Pé de Carvalho. Eu trouxe a bengala, eu esqueci o aparelho de surdez. Enfim, aos 85 anos de idade, para fazer agora, vocês podem imaginar a minha enorme alegria, meu nome está recebendo essa homenagem proposta pelo Luiz Otávio Braga, professor, porque mexe com a minha vida, mexe com as minhas lembranças, com as pessoas que eu amo, que eu amei, as pessoas que ainda estão presentes na minha vida, graças a Deus. Eu tinha feito... Tomara que eu não tenha esquecido. Não, porque eu tinha um problema assim, meu pai era muito orgulhoso, quando no início da minha carreira, né, papai era muito orgulhoso de mim, muito mesmo. Tudo que eu fazia, ele reverberava para os cantos. E um dia ele encontrou com uma pessoa e falou assim: eu sou pai do Hermínio Belo de Carvalho, a senhora conhece? E ela: nunca ouvi falar. Entendeu? Então isso mais ou menos é um pouco, eu acho que quando a gente trabalha em cultura, a gente não precisa agora dos refletores, não. A gente quer a compreensão que nós trabalhamos pelo Brasil. Eu fiz aqui um textinho, vou tentar pular ele um pouquinho para não cansar vocês. No trilho estava gente lá diante da televisão, pela TV Globo, um programa chamado, oh meu Deus, The Voice Kids, quando um monte de crianças, ora cantando muito bem, ora berrando desesperadamente as suas canções, algumas delas em inglês. De imediato eu me transportei à escola 33 de Odoro, um colégio público, onde eu frequentava as aulas de canto orfeônico ministradas pela professora Maria Augusto Lopes da Silveira, claro, do Jamoleiro, entendeu? Isso há mais de 70 anos. Eu lembro até que uma dessas aulas foi interrompida para recebermos uma visita ilustre, que era o próprio Villa-Lobos, com sua midinha maravilhosa, e o compositor Lorenzo Fernandes,
uma pessoa muito importante dentro da música erudita brasileira. E o que é que isso tem a ver com esse título que foi otorgado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro? Eu sou apenas um agitador cultural, num país onde a palavra cultura parece incomodar o poder executivo, e tanto que a primeira providência que ele tomou ao assumir a presidência do nosso país foi justamente rebaixar o Ministério da Cultura à categoria de uma simples secretaria. Isso foi feito também há muitos anos atrás pelo Fernando Collor de Mello. As pessoas têm horror à cultura, algumas têm horror à palavra cultura. Feita essa contextualização, volto a palavra para afirmar que sem uma cultura o país não tem uma fisionomia. E o país, nosso país, é rico de fisionomias, é rico de música, de artes plásticas, é no cinema, é no teatro, é no balé, na televisão, através até da internet, em qualquer lugar onde haja um pensador preocupado com ela. Através da cultura podemos analisar como anda o país, como anda a preservação dos valores, como eu pouco afirmei. Não há nenhum saudosismo nisso, eu garanto a vocês. Sou reverente a uma figura ímpar em nossa cultura, Mário de Andrade. Ele sempre mapeou meus passos, meus sonhos, meus delírios. Quase tudo que consegui realizar na área da cultura, tive nele, Mário de Andrade, minha fonte de inspiração. Meu Deus, eu devo também a Lúcio Rangel, pesquisador, a Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, tanta gente que decifrou minhas angústias sempre que esbarrei nas dificuldades levantadas pelas burocracias. Cultura, minha gente, existe suor, existe disciplina, exige muita coragem. Coragem essa que nunca abandonou Mário de Andrade. Eu imagino a emoção que ele teria se ele viesse aqui aos sábados, aqui no Rio, aqui no pátio Mário de Andrade, não tem o nome dele, e pudesse ver essa maravilha que é o bandão da Escola Portátil de Música se apresentando. Jovens, todos muito jovens, e tocando música brasileira da melhor qualidade. A TV Globo mostra isso, infelizmente. Inclusive, eu queria que ela viesse um dia para registrar esse bandão, um bandão de não sei quantos músicos, jovens músicos. Eu fiz a palavra jovem porque o jovem está muito abandonado, não é? Não existe uma cultura. Me lembro que na época do projeto Pixinguinha, que eu tive a honra de levar para a FUNAT, projeto esse que foi administrado depois por um professor, Luiz Sérgio Bilhério Nogueira, que está aqui presente. E aqui eu rendo as minhas homenagens com outras pessoas que acreditaram nos meus ideais, dos meus sonhos, nas minhas utopias. Eu duvido que o Mário de Andrade não chorasse ao ver o bandão da Escola Portátil de Música. Bonito demais. E ver aquelas caras, todos jovens, tocando com prazer e competência. E eu gosto muito da palavra escola, da Escola Portátil de Música, porque escola lembra ensinar. Escola lembra aprender. E apreender, inclusive. Não é, Aurea Martins? Temos aqui uma grande cantora, eu peço uma salva de palmas para a Aurea Martins. Que beleza! Isso ela merece todas essas palmas. Portanto, meu muitíssimo obrigado a tanta gente que apoiou os meus sonhos e delírios culturais. Você que nomear todos aqueles acabaria cometendo injustiça caso a memória falhasse. Sempre, sempre apostei nos trabalhos de equipe. E tive equipes maravilhosas na FUNAT, na Rádio MEC, na TVE, equipes às quais devo o sucesso de tantos projetos que apresentei à comunidade cultural, o projeto Pixinguinha, o projeto Música Geral de Monografias, o projeto Música Geral de Monografia que gerou pesquisadores maravilhosos iguais. Uma delas aqui, Marília Trindade Barbosa, autora da biografia de Cartola, por exemplo. Enfim, terminei. Graças a Deus. Fala, não quero dizer. Eu quero agradecer ao Luiz Otávio Braga, professor querido, por essa homenagem que eu recebo com muita emoção.
fazendo uma queixa. Eu não ganhei essa. Não sei. A beca. É um fetiche da beca. Eu tomar e receber, ou botar essa beca. Eu também eu viria aqui com o anel do Cartola. É isso. Pronto, estou becado. Estou becado. Já eu vou conquistar aqui. Obrigado, professor. Enfim, muito obrigado a todos vocês que vieram aqui. E vamos lutar pela cultura que esse país merece. Nós temos. Obrigado. Solicitamos que a professora Tereza Scheiner se dirija ao púlpito e faça a sua saudação à professora Nélia Beatriz de Carolis. Senhor reitor, bom dia, distintos representantes da mesa que estão recebendo essa honra hoje, público presente, estou muito emocionada. Vou historiar um pouco como é que chegamos aqui a este palco hoje. O nome da professora e museóloga Nélia Beatriz de Carolis foi proposto à Comissão Executiva do PPGP-MUS e, posteriormente, ao colegiado do programa, pela relevância do trabalho realizado por De Carolis em prol do patrimônio, dos museus e da museologia em âmbito nacional, na Argentina, regional, América Latina e Caribe e internacional, junto ao Conselho Internacional de Museus, ICOM, especialmente no que tange ao desenvolvimento e difusão da teoria museológica. Professora Nélia, conservadora de museus, licenciada em Ciências Antropológicas, junto à Escola Superior de Conservadores de Museus da República Argentina, e sua trajetória profissional é marcada por movimentos pioneiros, como a cogestão do Instituto Argentino de Museologia, na cidade de Buenos Aires, pela Vice-Direção Nacional de Museus da República Argentina, cargo que ela ocupou entre 1983 e 1988, e no qual realizou um trabalho ímpar que resultou na inclusão da Argentina entre os países de destaque no universo da museologia a nível mundial. Entre as muitas ações realizadas, incluiu-se a participação na organização da Conferência Geral de Museus do ICOM, em Buenos Aires, em 1986, que foi a primeira conferência mundial de museus a realizar-se na América do Sul. Participaram daquele evento profissionais de museus de mais de 120 países. Na qualidade de museóloga e conservadora de museus, Nélia de Carolis participou da organização e realização de inúmeros encontros nacionais e internacionais, tornando-se, ao longo dos anos, uma personalidade reconhecida do universo museológico em todos os âmbitos. Entre 2006 e 2008, ocupou a convite do governo do seu país o cargo de diretora-geral de museus de Buenos Aires, e nesse período ela implementou na província uma rede participativa de museus. Como professora, vem há mais de 4 décadas participando do corpo docente de cursos de museologia em diferentes níveis, do nível técnico, a Cátedra de Museologia, do mestrado em Preservação do Patrimônio Cultural, oferecido pelo Centro Internacional de Conservação do Patrimônio, CICOP, do qual ela é a atual responsável. Ministrou cursos de aperfeiçoamento sobre as bases teóricas da museologia na Venezuela, e seu currículo inclui muitos trabalhos publicados
e mais de 50 conferências realizadas sobre museus e museologia em diferentes países. A professora De Caroli destaca-se ainda por sua intensa participação no Conselho Internacional de Museus, ICOM, no qual ocupou e ocupa posições de destaque em nível nacional, regional e internacional. Desde 2014, ocupa o cargo eletivo de presidente do ICOM Argentina, em segunda gestão. Nesse cargo, ela, entre muitas outras coisas que fez, implantou uma rede nacional de museus e instituições ligadas ao patrimônio. Rede essa altamente atuante em vinculação direta com os órgãos regionais e internacionais do campo. Entre 2007 e 2010, foi presidente eleita do Comitê Internacional de Museologia, ICOFOM, e nesse período implementou, via internet, um sistema público internacional de difusão da definição de museu. Organizou eventos internacionais na China e na Bélgica, e no âmbito da América Latina e Caribe, sua contribuição se revela especialmente na criação, implantação e implementação do ICOFOM-LAN, o subcomitê regional do ICOFOM para a América Latina e Caribe, dedicado à difusão e produção da teoria museológica em âmbito latino-americano. É uma rede que se iniciou como um movimento de resistência aos textos que nos chegavam em todas as línguas que, na nossa maioria, não podemos ler e nem falar. Inglês, francês, enfim, alemão, chinês. E, então, esta rede foi iniciada pequena, né, com o objetivo de mostrar ao mundo que a América Latina pensa e produz museologia com o melhor nível possível. E essa produção sempre foi feita nos 2 idiomas. Infelizmente, só os 2 hegemônicos não podemos fazer nas muitas línguas indígenas e outros dialetos da região, mas pelo menos nas línguas hegemônicas da região, o português e o espanhol. O trabalho realizado pelo ICOFOM-LAN se desenvolve por meio da organização de encontros anuais, abertos à participação de profissionais latino-americanos, do Caribe e de outros países, e da produção de textos inéditos de teoria museológica. Estou terminando. Entre 1992 e 2014, Nelly De Caroli foi a responsável ou corresponsável pela organização de 20 desses encontros regionais, os quais resultaram na produção de 20 volumes de textos inéditos de teoria museológica em português e espanhol, alguns textos em inglês e francês, né? A partir de 1992, portanto, a produção de textos originais de teoria museológica em português e espanhol ganhou o mundo, e hoje a nossa produção teórica do campo da museologia e do patrimônio é reconhecida pela comunidade internacional da museologia e do patrimônio, né? Esse trabalho de Nelly permitiu a emergência e a ascensão na América Latina de dezenas de teóricos cujo pensamento se inclui hoje no corpo teórico da museologia mundial. Esses trabalhos estão publicados não só nos livros do próprio ICOFOM-LAN, mas em dezenas de livros, capítulos de livros, anais de eventos, periódicos nacionais, regionais e internacionais. Por que a Unirio? Porque grande parte desse trabalho foi desenvolvida juntamente com a área de museologia da Unirio. Num primeiro momento com a Escola de Museologia, que fica no Centro de Ciências Humanas e Sociais da Unirio, e depois da criação do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio, com a escola e também com o PPG-PMUS. Então, muitas vezes a professora Nelly De Caroli esteve no Brasil, desenvolveu com a área de museologia da Unirio esse seu trabalho. E parte desses teóricos que hoje são reconhecidos no mundo são alunos egressos da nossa Escola de Museologia da Unirio, passaram pelo nosso programa, são mestres, doutores do nosso programa, então temos uma relação muito estreita com o trabalho da professora Nelly, né? A oportunidade dessa indicação surgiu no ano passado, quando o ICOFOM-LAN completou 30 anos de trabalho, né? A proposta foi encaminhada ao colegiado do programa, foi aprovada por unanimidade em todas as instâncias da Unirio, e estamos aqui hoje
graças ao acolhimento pela nossa universidade. Agradecemos muito a Unirio, estamos todos muito emocionados com o fato da Unirio ter concordado. Em nenhum momento houve uma voz dissonante para essa indicação. Então, isso agradecemos à Unirio, na pessoa do professor Ricardo, a sensibilidade de podermos hoje estar aqui participando dessa outorga. Solicitamos que o professor Fernando Porto se dirija ao púlpito e faça a sua saudação à enfermeira e capitão do Exército Virgínia Maria de Niemeyer Porto Carreiro. Bom dia a todos. Magnífico reitor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Ricardo Cardoso, membro do CONCEP Consune, familiares, amigos e corpo social desta instituição, bem como os homenageados. Bom dia a todos. A data 4 de maio de 2020, com a outorga do título de doutora honoris causa da enfermeira Virgínia Porto Carreiro, é reconhecer os seus feitos durante a Segunda Guerra Mundial, o que coaduna com a campanha intitulada Nursing Now, e que seja Forever, visando melhorar a saúde das populações e a valorização dos profissionais de enfermagem no âmbito internacional, com o lema Onde há vida, há enfermagem, criada pela Organização Mundial de Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, e liderada no Brasil pelo Conselho Federal de Enfermagem. E também marco no ano que a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto completará, em 27 de setembro, os seus 130 anos de pioneirismo na formação de enfermeiros e enfermeiras no Brasil, por ser a primeira indicada desta escola em materialização deste título. A indicação da outorga teve por base intelectual a pesquisa realizada durante o pós-doutorado da doutora Margarida Bernardes, aqui presente, que fez parte do cortejo. Oriunda do programa de pós-graduação em enfermagem da escola. A enfermeira Virgínia Porto Carreiro é a primeira a receber este tipo de honraria das 67 enfermeiras do Exército Brasileiro e mais 6 da Força Armada, que também participaram no conflito da Segunda Guerra Mundial, que neste ano completam 75 anos pós-conflito. Virgínia Maria de Niemeyer Porto Carreiro, filha de Tito Porto Carreiro e de Ná de Niemeyer Porto Carreiro. Nasceu em 23 de outubro de 1917, no Rio de Janeiro. Estudou no Colégio Maria Imaculada, no Maracanã, e formou-se, em 1936, bacharel em Ciências e Letras pelo Colégio Pedro II. Aperfeiçoou-se em arte decorativa na Escola Nacional de Engenharia, no Largo de São Francisco, sendo a professora e também desenhista. Iniciou o curso de enfermeira samaritana em Belém, concluindo no Rio de Janeiro, em 14 de novembro de 1942, quando recebeu o diploma da Cruz Vermelha Brasileira. À época da chamada do voluntariado de enfermeiras brasileiras para a Segunda Guerra Mundial pela imprensa, inscreveu-se no curso preparatório, seguindo para o front italiano, mostrando novas formas de pensar e agir, e desvendaram as realidades femininas e suas nuances. Virgínia teve a inquietação legítima
de registrar seu cotidiano, escrevendo, datilografando, corrigindo, desenhando e fotografando a vida no front. Estes documentos acumulam anos de memórias, para alguns talvez esquecidos, e suas ações cotidianas na frente, no front, revelando os cuidados para além das necessidades do corpo físico. A leitura da massa documental é o testemunho ocular, ou seja, é o seu estatuto testemunhal, a ocupar o lugar central das narrativas, citando Ana Cláudia Pérez em seu artigo Narrar o Outro, notas sobre a centralidade do testemunho para as narrativas jornalísticas. Boa parte desta documentação, atualmente, encontra-se na casa de Oswaldo Cruz, na Fiocruz, ao integrar o arquivo que constitui o Fundo Virgínia Portocarrero. Ressalto que as fontes no arquivo da Fiocruz não se encontram silenciadas, pois pesquisadores no campo da saúde e de outras áreas do saber dialogam com eles, o que produziu material intelectual em artigos, capítulos, livros, alguns oriundos de dissertações e teses defendidas, completadas com depoimentos orais sobre a mulher que cuidou de heróis, em suas palavras. Assim sendo, com a referência em Roger Chartier, ela é coautora das obras produzidas, pois sem o cuidado que teve nos registros e depoimentos disponibilizados, a escrita da história estaria mais longe da verossimilhança produzida pelos pesquisadores. Desse modo, como sujeito e objeto de uma narrativa pioneira sobre a enfermeira militar, com delimitação no conflito internacional, contribui para diversas versões e interpretações para o domínio da história das mulheres, da enfermagem, saúde, dentre tantas outras, que podem ser articuladas com as suas fontes e depoimentos pela massa documental. Esta evidencia a importância da mulher em um campo majoritariamente masculino. Como podemos identificar, em síntese, a doutora honoris causa da Unirio, enfermeira Virgínia Maria de Niemeyer Portocarrero, atende aos quesitos para titulação pela resolução da Unirio número 1635 de 1996 e a reconhece com os seus 103 anos, considerando ser uma personalidade nacional pelas honrarias registradas em seu currículo Lattes, bem como pelo seu destaque do seu saber, desenvolvimento, a atuação no front e nos hospitais, no seu retorno ao conflito, após a liça para sua permanência no campo militar. Logo, trata-se de um exemplo, o que nos faz, no dia de hoje, escrever mais uma página da história nacional e, quiçá, internacional. Enfermeira Virgínia Portocarrero, mulher que, em momento de conflito internacional, no século passado, aliviou a dor e o sofrimento dos necessitados. Sabendo respeitar as diferentes nacionalidades na envergadura do símbolo da bandeira brasileira em seu uniforme e sob os ideais propostos pela Cruz Vermelha Brasileira, aonde aprendeu os preceitos dos cuidados de guerra e da enfermagem. Soube lutar sem derramar sangue e, como bem cita Sun Tzu em Arte da Guerra, para vencer a batalha pela vida, a maior riqueza do ser humano. Representou milhões de mulheres brasileiras no espaço do cuidar, com zelo e desvelo, ao ponto de deixar suas marcas simbólicas naqueles que por ela foram cuidados. Por fim, com respeito a todos os presentes, agradeço em especial o corpo social da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, quando acreditou que o nome da enfermeira Virgínia Portocarrero era viável a ser intitulada doutora honoris causa da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, bem como a todos os membros do CONCEP e do Consumo, na certeza que a Unirio cumpre o seu papel acadêmico e social no reconhecimento de uma enfermeira que honrará o nome dessa instituição pelo que foi dito e o que não foi dito aqui, mas comprovado no processo para chegarmos até aqui. Parabéns, doutora enfermeira Virgínia Maria de Niemeyer Portocarrero, e obrigado por ter representado a enfermagem e as mulheres em um espaço internacional e por ter cuidado de nossos heróis, dentre outros anônimos, no desafio
de afastar a morte e assegurar a vida. Muito obrigado. Apenas para esclarecimento, todos os homenageados terão a sua vez de fala assim que for otorgado o título de doutor honoris causa. Para o momento, solicitamos que o professor Antônio Dacre se dirija ao púlpito e faça a sua saudação ao professor Vidal Haddad Júnior. Tá bom, assim. Magnífico reitor, professor Ricardo, senhores homenageados, representantes autoridades presentes, senhores membros do Consul e Conselhos Superiores, queridos docentes, servidores, discentes da nossa universidade, e com muita alegria, muita honra que me encontro aqui hoje. Tentar falar algumas palavras e ser breve. O título honorífico de doutor honoris causa é concedido pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, conforme a resolução 1635 de 9 de julho de 96, a personalidades nacionais e estrangeiras que tenham se destacado pelo saber e pela atuação em prol da cultura e desenvolvimento científico, filosófico ou artístico da nossa sociedade, que é muito hoje o caso. A concessão do título de doutor honoris causa ao professor, pesquisador e médico Vidal Haddad Júnior, que mostra expressiva atuação no estudo, ensino e divulgação dos temas animais marinhos e fluviais peçonhentos, venenosos e traumatizantes, composição e fracionamento de venenos, aspectos clínicos e terapêuticos de acidentes por animais peçonhentos e saúde coletiva de comunidade de pescadores, comunidades ribeirinhas. Como foi falado, nós tivemos a iniciativa de passar essa proposta nos diversos colegiados, desde o Departamento de Medicina Especializada, a Escola de Medicina e Cirurgia, nossa decania da CCBS, Conselhos Superiores, e tivemos a felicidade dessa homenagem justa que coroa uma carreira de várias décadas, de muito trabalho. Vidal Haddad Júnior nasceu em 20 de junho de 56, na cidade de Ibitinga, no estado de São Paulo, filho de Vidal Haddad e Maria Estela Teixeira Haddad. Possui graduação em Medicina Humana pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e de Ciências Biológicas pela Estadual Paulista. Mestrado e doutorado em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo. Na sua trajetória se destaca professor livre-docente da Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista, Júlio Mesquita Filho, Unesp, consultor do Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde, Acidentes por Animais Peçonhentos e Aquáticos, bolsista de produtividade e pesquisa do CNPq, nível 2, Medicina. Entre muitos prêmios e homenagens, além de paraninfo de 15 turmas de medicina, se destacam lá na Unesp, Prêmio Carlos Chagas, da Academia Nacional de Medicina por 2 vezes, Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro. Suas atividades de pesquisa resultaram na publicação de 11 livros, centenas de capítulos e artigos e alguns milhares de citações em medicina humana e ciências biológicas, com ênfase em dermatologia e zoologia aplicada. Realizou diversos trabalhos de extensão, onde destaca seus temas de animais marinhos e atendimento a populações ribeirinhas, orientações e cuidados. Pode-se constatar como é difícil resumir em poucas linhas uma vida profissional, onde as atividades de ensino, pesquisa e extensão, que são o corolário da vida acadêmica, não apenas na medicina e na biologia marinha, mas em prol da saúde e informação de uma parcela anônima da nossa população brasileira, a população ribeirinha e litorânea, com todos os seus desdobramentos econômicos, sanitários e sociais, são a maior parte da existência laborativa de Vidal. No seu convívio, em pouco tempo, percebe-se que ter como lema a frase "o médico que só sabe de medicina, nem de medicina sabe", do médico português Abel Salazar,
é a mais pura expressão da verdade, pois transborda a preocupação sincera com seus estudantes, com indivíduos acompanhados e cuidados, com a flora e com a fauna, com a história das cidades, grandes e pequenas, com as tradições e todo o conhecimento popular do povo humilde brasileiro. Por todo exposto, constatando que seja dotado de um grande brasilianismo, os resultados de seus trabalhos ecoam na área do conhecimento muito além das nossas fronteiras regionais e nacionais. E por isso entendemos ser justa e merecida essa homenagem. Muito obrigado. Solicitamos ao poeta e escritor Hermínio Belo de Carvalho a gentileza de levantar-se para a outorga do título de doutor honoris causa. Passamos a palavra ao magnífico reitor. Eu, Ricardo Silva Cardoso, reitor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e presidente dos egressos conselhos superiores, dentro dos princípios que me faculta a lei, confiro o título de doutor honoris causa a Hermínio Belo de Carvalho. Não vou cansar vocês, já fiz o meu agradecimento, mas... Né? Tem a foto, vamos dar foto. E estou muito feliz, já falei tudo que eu tinha para dizer, para agradecer ao professor Luiz Otávio Braga, que foi quem indicou essa outorga desse título tão bonito, tão caro, e que, na verdade, eu fico muito contente de saber que a comunidade cultural do Rio de Janeiro é muito preciosa. Vocês aqui nos deram uma aula de civilidade, de entusiasmo pelo Rio de Janeiro, ao aplaudir todas as pessoas que receberam esse prêmio tão bonito. Obrigado, mais uma vez. Solicitamos à professora Nélia Beatriz de Carolis a gentileza de levantar-se para a outorga do título de doutor honoris causa. Com a palavra, o magnífico reitor. Eu, Ricardo Silva Cardoso, reitor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e presidente dos egressos conselhos superiores, dentro dos princípios que me faculta a lei, confiro o título de doutor honoris causa a Nélia Beatriz de Carolis. Com a palavra, a doutora honoris causa da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, professora Nélia Beatriz de Carolis. Señor rector de Rio, de la Universidad Federal del Estado do Rio de Janeiro, bueno, a todos, señor rector nuevamente, señora prorectora de posgrado representada por el profesor Teodoro Anderson, señores prorectores, distinguidos miembros de los consejos superiores de la universidad, señor decano del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, señora coordinadora del programa de posgrado en Museología y Patrimonio, señores profesores de la universidad y de los demás programas de Museología y Patrimonio. Acá también nos falta la señora coordinadora del programa de posgrado, además,
señores directores de museos y representantes del área de museología en Brasil y demás países en Latinoamérica y el Caribe, señores representantes del ICOM y sus comités internacionales y nacionales, estimados amigos que están acá para acompañarme en este momento tan importante de mi vida, que han venido, a todos los colegas de la mesa también los saludo, y a los alumnos de Museología y Patrimonio, y pues desde ya a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí presentes. Ante todo quisiera decir unas palabras agradeciendo a Unirío en la persona de su rector, el profesor doctor Ricardo Cardoso, y de los integrantes de Museología de la universidad, todos, absolutamente todos, son muchos, y siempre debo me quedar con algunos sin decir, que me disculpe, pero está incluido en mi pensamiento. He recibido el título de doctor honoris causa de esta universidad y de todo este equipo de gente tan fantástico. Este título es para mí un gran honor. Es un gran honor que me emociona y profundamente, más aún por ser la Unirío quien lo ha otorgado. Me une a esta universidad, como se ha dicho hace un rato, el permanente recuerdo de múltiples experiencias de trabajo desde mis inicios, el trabajo conjunto relacionado con la museología y con el patrimonio siempre. Mi leitmotiv, la museología y el patrimonio, un poco la razón de ser. No solamente con el programa de posgrado, pero ya empezando en la época de la Escuela de Museología, cuando todavía era un sueño tener el posgrado, que ya se ha convertido en una realidad. A través de todos los desarrollos conjuntos de investigación que he hecho en Unirío, en momentos, nosotros desde el ICOFOM LAM y desde el ICOFOM y desde el ICOM viajamos mucho, vamos por todos lados, y uno de los lugares que más hemos visitado ha sido Brasil, no solo por de lo que nos une a Brasil, países hermanos, sino también porque ICOFOM ha tenido mucha actividad en Brasil, porque ustedes siempre han desarrollado cosas de avanzada, verdaderamente. Y en esto les digo, terminando para no ser no muy larga, porque hablando en español no sé si me entenderán, lamento que la próxima vez vengo y hablo en portugués. Bueno, les digo sinceramente que todas esas cosas, tanto internacionales como regionales como nacionales, que se hicieron conjuntamente y que tuve el gusto y el placer, donde estaba también acompañándome la profesora Teresa Scheiner, la profesora doctora Teresa Scheiner, y siempre en todas estas cosas, porque a nosotros nos unió desde el inicio ICOFOM LAM. El ICOFOM LAM es el ICOFOM Latinoamérica, porque nosotras creamos ese organismo y recorrimos América y la seguimos recorriendo, y nuestros sucesores lo siguen haciendo y avanzando en toda la museología. Mi especialidad fue siempre la teoría de la museología, y ya les digo, esa es una parte muy importante de mi vida. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por su generosidad y muchas gracias por estar aquí presentes. Solicitamos a Deise de Niemeyer Porto Carreiro a gentileza de levantar-se para receber, em nome de sua mãe, Capitão Virgínia de Niemeyer Porto Carreiro, o título de doutor honoris causa. Eu, Ricardo Silva Cardoso, reitor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e presidente dos egressos conselhos superiores, dentro dos princípios que faculta a lei, confiro os títulos de doutor honoris causa a Virgínia Maria Niemeyer Porto Carreiro. Passamos a palavra a Deise de Niemeyer Porto Carreiro.
agradecer em primeiro lugar a Deus por estar aqui, ao senhor professor Ricardo, representando a Unirio e a tudo que ela representa, e tenho que agradecer à doutora Margarida Bernardes e ao professor querido doutor Fernando Porto. Sem eles, ela não teria a visibilidade, porque todas as enfermeiras que foram à guerra, com certeza, merecem também esse título. Eu estou aqui, em nome dela, representando todas elas. Agradeço a meus parentes que estão aqui presentes, nossos amigos e a todos os demais que estão aqui presentes, que nos honram com a presença. Estou bastante emocionada, porque não é fácil representar. Ela é minha mãe adotiva, por isso desculpem quando eu falar tia Virgínia, mas ela é uma pessoa realmente excepcional, sempre pensou e cuidou dos heróis dela e também de nós. Ela é uma enfermeira não só do corpo, mas como da nossa alma. Eu tenho muito orgulho em receber isso daqui em nome dela. Obrigada a todos vocês. Solicitamos ao professor Vidal Haddad Júnior a gentileza de levantar-se para a outorga do título de doutor honoris causa. Eu, Ricardo Silva Cardoso, reitor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e presidente dos egressos conselhos superiores, dentro do princípio que me faculta a lei, confiro o título de doutor honoris causa a Vidal Haddad. Com a palavra, o doutor honoris causa da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, professor Vidal Haddad Júnior. Magnífico reitor, caro, colegas da mesa, colegas universitários e demais senhoras e senhores. Eu saí do Rio de Janeiro, fiz faculdade aqui em 1983 e a vida me levou para outros locais, me estabeleci em São Paulo, mas o amor, mais do que o conhecimento médico, eu levei do Rio de Janeiro o amor pela natureza, pelas águas, pelas montanhas. E aquele período temperou minha vida de uma maneira que eu pudesse usar a biologia, que eu tinha feito antes, com a medicina que eu aprendi aqui, e que isso um dia pudesse ser aplicado de uma forma, vamos dizer assim, útil, tanto para a biologia, que é a parte que eu tenho dos meus livros e demais, como para a parte humana. Porque, praticamente sem perceber, num momento qualquer, eu vi que estava envolvido com os pescadores, com colônias mais pobres, com pessoal que não tinha absolutamente nada em termos de saúde. E os acidentes por peixes, os acidentes por animais aquáticos, eram os acidentes de trabalho mais comuns deles, completamente desguarnecidos. Então, com o desenvolvimento de técnicas, desenvolvimento de planos de saúde, de folhetos, de gibis, para esses pescadores, a gente conseguiu modificar vamos dizer, a relação deles com esses acidentes, que não é normal. Tá? E era normal, muito do brasileiro aceitar como normal, coisa que não deve. E nesses locais a incidência dos acidentes caiu, e a gente tem, através do Ministério, divulgando, tem feito divulgação disso, dessas técnicas, desses folhetos, e eu acho que a gente conseguiu fazer alguma coisa em termos de saúde da população brasileira, nesse setor específico de pescadores, o que é motivo de muito orgulho. Mas quando a gente está fazendo, faz por prazer. Né? E então, num momento qualquer, você percebe, através do Antônio que indicou, através da Unirio, que é uma das joias da medicina do Rio de Janeiro, que percebem isso, e que homenageiam por isso,
aí as pernas chegou até a amolecer. E é muito legal estar aqui, eu agradeço muito a vocês, eu sei a importância que tem isso. E além da importância que vocês veem, que é o que fica aqui, eu quero que vocês saibam que a importância dentro de mim é imensa. Mas essa tem que levar para mim só. Muito obrigado por tudo. Para o encerramento da sessão, passamos a palavra ao magnífico reitor da Unirio, professor Ricardo Silva Cardoso. Encerrada a sessão.